4 milagres inacreditáveis que aconteceram assim que Jesus morreu na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, foi realizado. Agora, é universalmente aceito que Jesus foi crucificado e que ele realmente morreu na cruz. Isso já não é mais novidade. Na verdade, Jesus não foi o primeiro a morrer numa cruz. Estima-se que, na época da crucificação de Jesus Cristo, os romanos haviam crucificado 30.000 homens na Palestina. Jesus, sozinho, não foi o primeiro a ser crucificado, e ele também não seria o último. Porém, há uma grande diferença entre a crucificação de Jesus e todas as outras mortes que aconteceram pelas mãos dos romanos. Jesus foi o único que pôde e fez morrer na cruz pelos pecados de um mundo perdido. Como o apóstolo Pedro nos lembra, a morte de Jesus representa o sacrifício do justo pelos injustos que nos leva a Deus. 1 Pedro 3,18. Não havia mais ninguém que pudesse ter feito isso pela salvação da humanidade. 1000 mortes de pecadores na cruz não poderiam ter nos salvado. Somente Jesus, o Filho do Deus vivo, poderia fazê-lo. A morte de Jesus foi pré-ordenada, como foi proclamado desde o princípio. Desde o começo, foi uma vitória espiritual completa sobre o pecado e seu salário, que é a morte. Foi uma subjugação total de Satanás, o adversário, e o triunfo definitivo dos justos pela graça. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz significou uma vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte e da redenção sobre a condenação. Foi um triunfo na maior batalha espiritual pela alma da humanidade. Embora a morte de Jesus tenha mais valor espiritual do que físico, ela foi marcada por uma extraordinária manifestação física. Com isso, quero dizer que a morte de Jesus foi acompanhada por evidências físicas claras, que se manifestaram de maneiras não naturais e milagrosas no momento exato de sua morte, para fins de registro. Mateus registra 4 eventos fenomenais que aconteceram quando Jesus morreu. É importante notar que o escritor do Evangelho não explica o significado desses eventos. Ele simplesmente os registra. Por quê? Porque os acontecimentos falam por si, como uma aprovação divina do sacrifício de Jesus. No entanto, um olhar cuidadoso para esses 4 acontecimentos nos dirá que há mais. Então, no restante deste breve episódio, vamos listar os 4 eventos incríveis que aconteceram no mundo enquanto Jesus estava morrendo na cruz. Número 1. A escuridão cobriu toda a terra. Como Marcos relata, após a tortura e a humilhação de Jesus nas mãos dos soldados romanos e dos líderes judeus, ele foi colocado na cruz às 9 da manhã. E então, algo extraordinário aconteceu. Mateus relata que do meio-dia até as 3 da tarde, a escuridão caiu sobre toda a terra. Mateus 27:45. Isso é poderoso. Parece um eclipse completo do Sol. Certamente, um eclipse solar não é um fenômeno novo. Já aconteceu antes e depois. Mas considere o fato de que isso ocorreu no momento exato em que um homem que dizia ser o Filho de Deus estava sendo crucificado. Como alguém poderia explicar tal coincidência? Então, qual é o significado deste evento? Qual é o significado da escuridão que se abateu sobre a terra de Israel na hora da morte de Jesus? Qual é o significado deste milagre? Sabemos que, no Antigo Testamento, a escuridão é frequentemente usada para representar o julgamento. Como o profeta Amós declarou: "Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que vos serve o dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz." Amós 5:18. O dia do Senhor representa o julgamento dos ímpios. E isso é o que aconteceu no Egito durante a 9ª praga do Êxodo. A escuridão cobriu a terra do Egito por um período de 3 dias. A Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: "Estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar." Moisés estendeu a mão para o céu,
e houve densas trevas em todo o Egito por 3 dias. Êxodo 10, 21 a 22. O que aconteceu depois da praga das trevas? Veio a morte dos filhos primogênitos, Êxodo 11, 4 a 5. A escuridão precedeu a morte. Da mesma forma, na cruz, a escuridão precedeu a morte do Filho de Deus. Mas, para nós, essa morte é um pré-requisito para a vitória eterna. Na cruz, nossos pecados foram colocados vicariamente sobre o Jesus sem pecado, e Deus derramou seu julgamento sobre Cristo em vez de sobre nós. Jesus suportou o julgamento de Deus sobre o nosso pecado para que possamos ser livres, e de fato somos. Glória a Deus. Número 2. A cortina maciça do templo foi rasgada ao meio. Os próximos eventos dramáticos que aconteceram no momento da morte de Jesus são relatados em Mateus 27:41, que diz: "E eis que a cortina do templo foi rasgada em 2, de cima a baixo." Isso se refere à cortina interna entre o lugar santo e o Santíssimo. Veja Êxodo 26:33 para referência. Esta não era uma cortina qualquer. A cortina separava a parte mais sagrada do templo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Naquela única entrada, o sacerdote fazia o sacrifício para a expiação dos pecados em nome do povo. Isso era muito sério. Qualquer entrada não autorizada na área resultava em morte instantânea. A seção era demarcada por uma enorme cortina, com a altura de um edifício de 6 andares e a largura de 3 andares. Era elaboradamente e densamente tecida com 72 placas de 24 fios cada. Isso não era algo fácil de cortar, muito menos de rasgar. Assim, para a cortina ser partida ao meio, era notável o suficiente. E como Mateus especifica, esse rasgo aconteceu de cima para baixo, o que só poderia ter sido feito pelo poder de Deus. Novamente, o fato de isso acontecer no momento em que Jesus morreu na cruz deveria ter deixado claro para os líderes religiosos judeus que eles de fato mataram o Filho de Deus. Então, qual é o significado da cortina rasgada? Ela simboliza a abertura da porta da salvação, eliminando a barreira do pecado e do sacrifício de animais. Remove também os privilégios especiais dos sacerdotes de interceder por nós perante Deus para o perdão dos pecados. Agora, somos livres e gerados por meio de Cristo como filhos de Deus. A morte de Jesus na cruz tornou possível que qualquer um venha a Deus pela fé. Aqueles que vêm por meio de Jesus podem chegar com ousadia e sem medo diretamente à presença do Deus Todo-Poderoso. O sistema de sacrifício judaico que Deus havia dado a Israel não era mais necessário. O perfeito e final sacrifício pelo pecado, o próprio Jesus, havia sido realizado. Tanto no sentido espiritual quanto literal, a barreira entre o homem e Deus foi removida pelo próprio Deus. Número 3. Um terremoto sacudiu o mundo. Terremotos no mundo são comuns, especialmente no Oriente Médio. Há muitos casos de terremotos registrados na Bíblia e em outros relatos históricos. Porém, o milagre do terremoto está em seu momento. O fato de isso ter acontecido em conjunto com outros eventos, no tempo exato em que o Filho de Deus estava sendo crucificado, nos diz que foi um evento sobrenatural. Na Bíblia, terremotos frequentemente acompanham a revelação divina ou um ato único de Deus. Quando Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai para dar a sua lei, a montanha inteira tremeu violentamente, como relatado em Êxodo 19 e 18. Podemos conectar o terremoto no Monte Sinai ao terremoto do Calvário, onde Jesus foi crucificado. O terremoto no Calvário significou que as exigências da lei promulgada no Monte Sinai foram cumpridas através da morte de Cristo. Não estamos mais presos à lei, mas redimidos pela graça de Jesus Cristo. Número 4. Os mortos foram ressuscitados instantaneamente.
O evento mais profundo e provavelmente o mais debatido que aconteceu na morte de Jesus na cruz é relatado em Mateus 27, 52 a 53, que diz: Os túmulos também foram abertos, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Então, o que está acontecendo aqui? É claro que houve um terremoto. As pedras foram divididas e esses túmulos destruídos. Os corpos dos santos que morreram foram libertados das algemas da morte. Não sabemos quem eram esses santos, mas podemos inferir que seriam pessoas que honraram a Deus em Israel e outros lugares, incluindo profetas e outras pessoas de Deus. O que é ainda mais fascinante é que no versículo 53 disse que eles saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus e entraram na Cidade Santa, aparecendo para muitas pessoas. Isso está além de qualquer coisa explicável pelas leis físicas. Esses corpos descobertos foram vistos vivos na cidade de Jerusalém após Jesus ressuscitar dos mortos. A ressurreição dos santos demonstra a vitória de Jesus sobre a morte e representa o que virá no fim dos tempos, a ressurreição final. É disso que o apóstolo Paulo estava falando quando disse: O próprio Senhor descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Assim, os santos ressuscitados simbolizam a esperança e a expectativa da vida eterna no paraíso que todos os crentes têm por causa da morte e ressurreição de Cristo. Se você achou este vídeo útil, obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir este vídeo. Por favor, inscreva-se neste canal se ainda não o fez. Pode não levar muito de você, mas faz muito para espalhar o Evangelho. Compartilhe este vídeo com as pessoas com quem você se importa, pela salvação delas. Deus o abençoe. Amém.